Fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Olhando aqui para essa imagem, só vale uma palavra, tá bom? Só vale responder com uma palavra. Uma frase já não vale mais. Olhando para essa imagem aqui, quem pode me dar uma palavra para ela? Vida. Boa palavra. Jesus. Amor. É essa palavra que eu queria. Amor. Irmãos, boa noite aos irmãos. Agradeço a oportunidade aí que o pastor e a igreja têm me dado nessa noite. E o foco da mensagem hoje não é a minha vida, e nem o meu passado, e nem a minha história. Mas eu vim de uma família muito difícil e complicada, e já contei para alguns irmãos aqui que quando eu era criança, tinha uma igreja lá, tinha uma família crente lá na minha rua, que ele pegavam as crianças em época de EBF e levavam para a escola bíblica de férias. E eu fui uma dessas crianças, né? Que fui algumas vezes, acho que uns 2 anos. Mas aquilo marcou minha vida para sempre, né? E eu vendo essas crianças hoje aqui, eu me lembrei desse acontecimento. E como vim de uma família muito conturbada, perdi a minha mãe com 6 anos de idade, eu tentei, durante a minha vida toda, entender essa palavra, amor. E essa palavra, para mim, sempre foi explicada de uma maneira errada, diferente. Eu nunca entendi o amor. O pastor, algumas semanas atrás, não sei se o pastor vai lembrar com certeza, o pastor falou sobre o amor, o ato de fazer amor. O amor não se faz, o amor já está pronto. E eu passei a entender o amor depois que eu passei a entender o amor de Deus por nós. Mas eu confesso aos irmãos que até hoje eu ainda não entendi completamente. E talvez eu nunca vá entender como funciona isso. Mas eu cheguei a uma conclusão, e eu não sei se os irmãos irão discordar de mim, os irmãos têm todo o direito, que o amor ele não é um sentimento. Não tem como traduzir amor com sentimento. Porque eu digo assim, vira para o lado e diz que você ama o seu irmão. Aí você fala, eu te amo, né? Isso é muito comum na nossa igreja acontecer, já aconteceu comigo, eu já fiz também com a igreja. Mas o que é amor? Como que eu vou explicar o amor? Como entender o amor? Como explicar, como viver, como falar, como demonstrar o amor? Para entender o significado e o sentido do amor, eu preciso olhar para a cruz de Cristo. Porque sem a cruz, o amor não tem sentido. Então eu cheguei à conclusão que o amor ele não é um sentimento. Não tem como traduzir amor por sentimento. A Bíblia diz assim, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas ela diz que dos 3, o maior é o amor. Mas o que era amor? O que é amor? Como eu vou explicar amor? Jesus na cruz. O nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e o significado dele para nós. O que custou para nós? Né? O que nos garantiu a sua vida e a sua morte? E eu gostaria que os irmãos meditassem comigo hoje em alguns textos. E um dos textos foi até sugerido pelo pastor na sexta-feira, no estudo, que é 1 João 3,16. Nós vamos ler João 3,16, 1 João 3,16, Lucas 10, eu vou falar o versículo, Marcos 12 e Mateus 22. Tá bom? Eu sei que os irmãos talvez não vão guardar todos os textos, mas a gente vai passeando devagarzinho, em um de cada vez, para a gente tentar entender um pouquinho sobre o amor. O que é amor, né? Deixa eu contar aqui para vocês uma história aqui, uma pequena ilustração. Imagine, Jesus veio ao mundo, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e deixou um legado, uma história para a gente. Mas imagine, chegou até um certo momento em que ele disse que se fosse possível, que Deus ele livrasse ele daquela morte. Mas ele entendeu que era necessário, então ele disse, seja feita a tua vontade. E ele foi para a cruz por nós. Mas imagine se naquele pedido de Jesus, Deus falasse assim, meu filho, tudo bem, eu acho que você vai sofrer muito. O sofrimento vai ser muito grande. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de você morrer aos 33 anos e um pouquinho, eu vou deixar você viver até os 100 anos de idade. Você vai viver até 100 anos de idade. Durante esses 100 anos de vida,
você vai falar de amor por onde você passar. Você vai ensinar de amor para todo mundo, você vai falar de amor, a sua mensagem vai ser amor, você vai pregar o amor, você vai viver o amor, você vai demonstrar o amor, e depois, quando você completar 100 anos, eu acho que já é bastante tempo, um século de vida, quem está mais próximo aqui é o irmão Rodolfo, né? Sabe que é muito tempo, né, irmão Rodolfo? E Deus falaria para o seu filho assim, então, depois de um século, você vai ter alcançado praticamente o mundo inteiro, e depois de um século, você volta para a glória que lhe pertence. Irmãos, teria valido alguma coisa para a nossa redenção? Teria valido alguma coisa? Pode responder. Não. Por que não? Porque amor não se traduz em sentimento. Ele precisava morrer por nós. Se ele não morresse por nós, mesmo que ele vivesse 100, 1000 anos entre nós, não teria valido nada. Ô irmão, que isso? Não teria valido nada? Isso é heresia. Não teria valido nada. Porque era necessário um sacrifício por nós. Se ele tivesse vivido 100, 200, 500, 1000, 2000 anos, mas se ele não tivesse entregado na cruz por nós, nós não estaríamos aqui hoje. E aí a gente tenta começar a entender como é valioso o amor de Deus por nós. A Bíblia diz, aquele que não ama o seu irmão, aquele que diz que ama o seu irmão, né, aquele que não ama o seu irmão, ele se faz um mentiroso, não é isso? O versículo? Exato. Então, o versículo mais conhecido biblicamente é o João 3,16, né? O que diz o João 3,16? Porque Deus amou o mundo para ir. Deus fez o quê? Ele amou quem? O mundo. Que mundos são esses? Somos nós. Para quê? Para que todo aquele que nele cresça, estou adiantando o versículo, tá bom? Não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, como eu sei que os irmãos são frequentadores da Escola Bíblica Dominical, nós vamos ler o versículo todo, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Estão pegando o colo, não? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, irmãos, preste atenção, medita nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma intensidade muito grande, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, Deus amou e Deus fez o quê? Deus morreu na cruz, através de seu Filho. Então, amor é atitude, amor não é palavra, amor não é sentimento, embora não é errado, não é pecado os irmãos falar que amam. Eu digo para minha esposa que a amo, eu digo para os irmãos que os amo, mas o amor, ele não pode ficar só no sentimento, ele tem que ser traduzido em ação. Amor sem ação não tem validade. Assim como a fé sem obras, ela é morta. Amor sem ação não tem validade. João 3,16. Né? Agora vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22, por gentileza. Amém? E se eu perguntar para os irmãos assim, o que eu devo fazer para retribuir esse amor, irmãos? Há como retribuir o amor de Deus? Não há. Mas tem uma forma de você fazer, que não vai pagar, é claro, mas uma forma muito simples, que está escrita aqui na Bíblia, que nós vamos ler agora, que é entregar-se totalmente para Deus e pregar o Evangelho a toda criatura. Está escrito aonde, irmãos? Aonde nós vamos ler agora, só que com uma palavra diferente. Eu só estou colocando com as minhas palavras aqui. Entregar-se totalmente para Deus e pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 34 até o 40. Abra aí, por gentileza. E deixa aberta, que depois nós vamos ler outros também. Todos acharam? Então, 34, diz assim, os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento ou pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento.
E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem obrigado, irmão, toda a lei e os profetas. Então, olha só, alguém perguntou para Jesus, sempre que alguém fazia uma pergunta para Jesus, quase 100% das vezes, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Eles queriam que Jesus tropeçasse nas palavras, tropeçasse nas atitudes. Então, perguntaram para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o teu próximo a ti mesmo. Não é? Só que eu gostaria que os irmãos entendessem aqui, que quando Jesus ensina isso, ele fala assim, de todo o seu coração. Não pode ser só um pedacinho do coração, tem que ser o coração inteiro. De todo o seu coração, de toda a sua alma, não pode ser só um pedaço da sua alma, tem que ser a tua alma inteira. E de todo o teu entendimento, ou de todo o teu pensamento, não pode ser só um pedaço do seu pensamento, tem que ser todo o seu pensamento, tem que ser todo o seu entendimento. Agora vamos lá para Marcos, que é a mesma passagem, mas eu gostaria de ler tanto ela, todas as três passagens que tem em Marcos, Mateus e Lucas também. Marcos 12, tá bom? Versículo 28, eu vou adiantar aqui, diz assim, aproximou-se dele um dos escribas, que o tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e aqui ele acrescenta uma coisa que não estava lá em Mateus, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este. Irmãos, notem bem a palavra semelhante, tá bom? E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Irmãos, não há outro mandamento maior do que estes. Quais são estes? Amar a Deus e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Um detalhezinho, para você amar o seu próximo como a ti mesmo, primeiro você precisa se amar. Se você não consegue amar a você mesmo, você não consegue amar o seu próximo. E se você não consegue amar a Deus, você não consegue amar nem a você e nem ao seu próximo. Agora vamos para Lucas. Lucas 10. O título da leitura de Lucas, a partir do versículo 25, fala da parábola do bom samaritano. É a mesma leitura, mas com alguns detalhes diferentes, tá bom? E aí ele diz assim, Lucas 10, a partir do 25. Todos acharam? Amém? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como leis? Em Mateus e Marcos, Jesus é quem fala. Aqui em Lucas, alguém pergunta e Jesus responde com outra pergunta, e a pessoa é que fala os mandamentos, né? E Jesus perguntou para ele assim, disse, o que está escrito lá? Como é que você lê? Como você lê? Como você entende? E ele respondendo disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, entra aqui com uma parábola que é uma das mais bonitas que eu conheço. Diz assim, respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto, ou quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de longe, ou passou de largo, como diz aí o texto. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre as suas cavalgaduras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse: cuida dele, e tudo quanto mais gastar, te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Irmãos, olha só, Jesus usou a figura de um sacerdote, os irmãos já conhecem a palavra, o texto, e usou a figura de um levita, e usou a figura de um samaritano, que os judeus e samaritanos não se davam bem, é mais ou menos igual ao argentino e brasileiro, né? Um pouquinho pior era, né? Alguns torceram para a Argentina hoje aí, mesmo assim, né? Eu torci. Então, Jesus usa propositalmente, de propósito, a figura de um samaritano, que era um povo que não se dava bem com os judeus, e os judeus também não gostavam do samaritano, creio que é assim até hoje. E usa a figura de um sacerdote e a figura de um levita. O que é o levita? O levita, às vezes, a gente compara o levita com aquele que canta, com aquele que toca. O levita era muito mais do que isso, da tribo de Levi. Eles faziam praticamente todo o trabalho da tenda lá, do sacrifício, era tudo com a tribo de Levi. Então, eram 2 pessoas bem importantes dentro do contexto judaico, né, como são até hoje. E aí Jesus fala que essas duas pessoas passaram ao longe, vendo aquele samaritano jogado no chão quase morto, passaram e não fizeram nada. Né? Não fizeram nada. Vendo o samaritano, não, perdão, vendo aquele homem quase morto. E o samaritano, né, que era o inimigo de Israel, passou, além de cuidar daquele homem, levou ele para uma hospedaria e falou assim: ó, pode gastar o que for preciso aí, que quando eu voltar, eu vou pagar o que for necessário. Irmãos, qual desses aqui, a pergunta é muito simples de responder, qual desses aqui praticou uma atitude de amor? O samaritano. O sacerdote passou longe, o levita passou longe, mas o samaritano, que era o inimigo, que era alguém que não se dava bem com o povo de Israel, com o judeu, ele foi o único que teve compaixão daquele homem e, de verdade, demonstrou que o amor não é só palavra, o amor é atitude. Pensando nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos e para mim também. O que você tem feito com o que Deus te deu? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Aí você vai perguntar assim: irmão Sandro, o que Deus me deu? Deus te deu muitas coisas, mas tem uma coisa que Deus te deu, que é muito importante, que só Ele poderia dar: a salvação. O que você tem feito com a sua salvação? O que o irmão Sandro, o que a igreja tem feito com a salvação que Deus deu a nós através da sua morte na cruz? Irmãos, não há, como eu falei no começo, como pagar. Tem um hino que a gente colocou no Ministério de Louvor lá, que o rapaz canta assim, ó: não posso pagar tudo o que eu faço, é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar, do André Valadão. Eu não tenho como pagar o que Deus fez por mim. Eu não tenho como devolver a Deus o amor que Ele deu a mim. Eu não tenho como fazer isso, mas eu tenho como tentar, não retribuir, mas tentar demonstrar a Deus o quanto eu sou grato pelo amor que Ele deu para mim, que é dando esse amor ao meu próximo, como fez o samaritano, que é dando a salvação, não que ela venha de você ou de mim, mas que é dando a salvação ao meu próximo, fazendo isso como? Pregando o amor de Deus. Não há como você devolver a Deus, mas tem como você, pelo menos, tentar retribuir, não de forma integral, mas, eu não sei se os irmãos estão me entendendo, porque não há como pagar, não tem como pagar, mas como você, de gratidão, demonstrar para Deus o quanto você é grato pela salvação que Ele te deu, e demonstrar, e devolver, ou pregar a mesma salvação, e demonstrar para as pessoas que você conhece, para a pessoa que você ama, para a pessoa que você visita, para as pessoas que você vê todos os dias, demonstrar para essa pessoa que, da mesma maneira que você foi salvo, que o amor de Deus te salvou, demonstrar e mostrar para essa pessoa que o amor de Deus também pode salvar essa pessoa, e mostrar para essa pessoa que o que Deus fez na sua vida também pode fazer na vida dessa pessoa. Porque, irmãos, não há melhor maneira de pregar o amor com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho. Demonstrar que você antes era assim, o pastor tem falado muito isso aqui, que você antes era assim e agora você é assim. Você agora é perfeito? Não, você continua sendo imperfeito, mas o que você cometia antes, você não comete agora. Demonstrar para as pessoas que estão no seu convívio diário, que essas pessoas podem ter a vida transformada também.
Da mesma maneira que Deus transformou a sua vida, transformou a minha vida. Eu poderia contar aqui um monte de testemunho de quem eu era, de quem eu fui, do que eu fiz, de como eu errei, de como eu pequei, de como eu fiz coisas erradas, mas não é o momento para isso, né? Mas eu poderia aqui falar um monte de coisa, mas por que eu não falo isso no meu dia a dia? Porque eu não demonstro no meu dia a dia para as pessoas que o amor de Deus, ele da mesma maneira que me alcançou, ele pode alcançar aquelas pessoas também. Nós fomos há um mês, mais ou menos, né, pastor, no congresso lá, e o que aconteceu lá foi muito simples, mas mexeu muito comigo. E eu pude entender que eu tenho muita facilidade de fazer amizade. Eu pude entender que esse meu comportamento, a facilidade de fazer amizade que eu tenho, eu posso usar ele para pregar o evangelho. Eu posso usar ele, a forma com que eu consigo chegar nas pessoas e brincar, e sorrir, contar uma piada, falar algum assunto de futebol. Eu posso usar isso para que isso sirva de ferramenta para a salvação do meu próximo e tentar demonstrar para essas pessoas que, da mesma maneira que Deus me ama, ama elas também. Porque, irmãos, olha só, eu estava perdido. Talvez muitos dos irmãos aqui não vieram do berço do evangelho, também estavam perdidos como eu. Alguém falou do amor de Deus para mim. Alguém orou por mim. Alguém demonstrou compaixão por mim, como aquele samaritano. Alguém disse para mim, alguém orou por mim, alguém me falou assim, tá vendo? Da mesma maneira que ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua também. Eu preciso retribuir isso, não a Deus, não tem como pagar, mas eu preciso retribuir isso, mostrando para as pessoas que da mesma maneira que Deus me amou e mudou a minha vida, ele pode mudar a vida das pessoas também. Os talentos que nós recebemos de Deus, os irmãos conhecem bem a parábola dos talentos. Alguns receberam o talento, enterraram, esconderam. Esses talentos, eles precisam estar à amostra, irmãos. Você pode ser o melhor cristão, você pode ser o cara que mais dá o dízimo na igreja, o teu dízimo é o mais alto, você é o mais bonito, o teu carro é o mais novo, você é o que toca mais, é o que canta mais, você é o que sabe mais, você é o que entende mais, você é o que prega mais, você é o bambambam. Talvez você se ache assim, eu acho que tenho certeza que alguém aqui não se sente assim, mas eu já vi igrejas que pessoas se comportam dessa maneira. Você pode ser o cara mais maravilhoso, a menina mais linda, o cara mais importante, ou talvez você se ache a pessoa mais importante que já sentou no banco dessa igreja. Se você não entendeu ainda que você precisa pregar o amor de Deus, se você não entendeu ainda o quanto você é miserável, o quanto você é pecador e o quanto você necessita da graça e da misericórdia todos os dias, tudo que você tem, tudo que você conquistou, não vale de nada. É lixo. O irmão Nilson falou uma coisa muito legal ontem que eu guardei. Eu vou guardar essa frase para a minha vida toda, irmão Nilson. Quando a gente parte, a gente não leva nada, mas a gente deixa alguma coisa. Não é, irmão Nilson? Irmão Nilson falou isso. A gente deixa alguma coisa. O que eu vou deixar quando eu partir, irmãos? Eu penso muito nisso. O que as pessoas vão falar do irmão Sandro quando ele for embora? Será que quando eu morrer, alguém no caixão vai falar assim, ainda bem que foi embora. Você não sabia quem ele era. Na igreja, o cara era bom pra caramba, mas aqui fora, um maior mentiroso. 7-1, traía a mulher dele. Já vi várias vezes ele dando em cima de umas menininhas aí, na academia. Eu trabalho na academia, só estou ilustrando, não é verdade não. Mas eu tenho me preocupado muito com isso, irmãos. O que eu vou deixar quando eu partir para os meus filhos, para minha esposa, para minha família? É claro que a minha esposa quer que eu deixe bens para ela, né, amor? Quer bens. Mas, irmãos, ela não deu a sorte de casar com alguém rico. Então, muito mal, ela vai ficar com um carro velho e uma casa que nem acabou de ser construída. E as dívidas que ela vai herdar também. Mas eu tenho me preocupado muito com isso. O que eu vou deixar? Qual vai ser o meu... Irmãos, tem pessoas que falecem e no seu enterro não há uma comoção. Eu não pude ter o prazer de estar aqui no falecimento do pai do nosso irmão Alcântara, mas não há uma comoção por parte de ninguém. Talvez porque aquela pessoa sempre foi uma pessoa ruim. Eu fui no enterro de um primo meu lá em Petrópolis, está até conversando uma vez com o pastor. Irmãos, Petrópolis parou por causa do enterro dele. Ele era pastor também, da igreja metodista. Petrópolis parou por o enterro dele. Foi uma coisa assim que não tinha, teve que fazer revezamento no velório para as pessoas entrarem e saírem, entrarem e saírem. Tamanha era o amor que aquele homem sentia pelas pessoas e como ele vivia, o legado que ele deixou. Foi um negócio lindo de se ver. Foi um enterro muito bonito, muito bonito. E eu passei a gostar de enterro depois do enterro dele. Toda pessoa que morria lá no paraíso, eu queria fazer o enterro. O pastor trabalhava, né? O pastor trabalha até hoje, pastor Adalto,
e muitas vezes ele não podia estar no velório, ali na hora da irmã Solange. Está aí, cadê a irmã Solange? Né, irmã Solange? Teve uma época que nós perdemos muitos irmãos ali. Muitos irmãos, assim, foi em 6 meses nós perdemos 8 irmãos, mais alguns parentes de irmãos. E todo enterro que tinha, eu queria estar lá. Eu chegava logo, eu falei, tomara que o pastor não venha, tomara que o pastor não venha, tomara que o pastor não venha, tomara que o pastor não venha. E o pastor não veio, eu, glória. Aí pegava o microfone, aí eu começava a pregar, lia a Bíblia. Porque, irmãos, eu entendi que aquele momento ali é o melhor momento. É onde o coração das pessoas está solícito para ouvir a palavra de Deus. Chega numa festa e prega a palavra, eu quero ver. Chega no meio de uma rave, num baile funk, fala, oh, irmão, eu queria para aí, porque ninguém vai te escutar. Mas chega no enterro, é o melhor, a Bíblia mesmo falou isso, né? Melhor, o pastor falou isso esse dia, melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há festa. E eu entendia que esse momento era o melhor momento para pregar o evangelho, para poder demonstrar o amor que Deus tinha por mim. E aí eu lembro que eu fui no enterro do meu pai, do meu avô, todo enterro que tinha da família, eu queria estar lá. Eu morria alguém, eu estava na casa, eu queria estar lá de qualquer jeito, porque eu queria pregar esse. Como eu falei, a minha história aqui não é o centro da mensagem, mas quando eu me converti, eu fiz uma oração a Deus e falei, Senhor, quando eu tiver a oportunidade, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de pregar o evangelho para a minha família toda. Eu quero dar esse amor que o Senhor me deu para essas pessoas. E o meu pai, meu avô, quando morreu, minha tia me ligou e falou, Sandrinho, você não vai no enterro do seu avô? Eu falei, não vou não, tia, não consigo ir. Ela falou assim, você tem que ir. Aí eu desliguei o telefone, irmão, na hora o Espírito Santo falou assim, ó, uma vez você orou e você pediu. É essa a oportunidade. Irmãos, eu fui. Cheguei lá, que bênção. Que bênção. Eu e minha prima, que era crente, minha prima falou, Sandrinho, faz uma oração aí. Aí na oração eu pude pregar no enterro do meu avô. Aí eu perdi o medo de defunto, que eu cheguei perto, fui chegando perto. Aí perdi o medo ali e pude pregar o amor de Deus para as pessoas. Irmãos, esse amor não há como dimensionar com palavras humanas. Porque, olha só, pensa comigo. O versículo que eu pedi para separar, irmãos, é 1 João 3,16. Coloca aí para mim, por favor. 1 João, tá? 3,16, isso, obrigado. O pastor falou muito desse versículo essa semana. Conhecemos o amor nisto, olha só, presta atenção, conhecemos o amor nisto, ele está mostrando para a gente assim, conhecemos o amor nisto o quê? Que ele deu a sua vida por nós. Isso é amor. Amor é atitude. Eu não tenho como demonstrar amor por alguém só com as palavras. Eu não tenho como dizer para minha esposa assim, meu amor, eu te amo, e traio ela. Não, mas eu te amo, aí traio de novo. Não, mas você sabe que eu te amo, e traio de novo. Não, mas você sabe que você é o amor da minha vida, e traio de novo. Isso não é amor, irmãos. Não é amor. Isso é qualquer outra coisa, menos amor. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não estou falando para os irmãos, a partir de hoje, querer morrer no lugar de ninguém. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Tá bom? Se você ler o versículo anterior, o versículo posterior, você vai entender o significado do que está escrito ali. Mas ele diz assim, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Então, o amor é atitude. Amor é atitude. Eu não tenho como dizer que amo, se eu não demonstrar isso com as minhas atitudes. As minhas atitudes precisam demonstrar que eu realmente amo, que eu realmente conheço o amor de Deus e que realmente eu quero compartilhar aquilo que mudou a minha vida, aquilo que fez. Hoje eu não sou uma pessoa perfeita e nunca serei, mas, irmãos, o que eu sou hoje, para o que eu era do passado, eu podia contar umas histórias aqui, como eu falei, você falar, irmão Santos, você fazia isso? Eu falei, fazia, irmão, fazia. Estava conversando esse dia acho que foi com a Gildo, foi levar ele em casa, que eu vendia as coisas em casa para ir para o baile funk, que eu gostava de ir para o baile funk, e você vai perguntar assim, irmão, você fazia isso? Fazia, mas eu não conhecia o amor de Deus. Eu não conhecia, eu não sabia que Deus me amava assim, eu não sabia o quanto Ele podia transformar a minha vida. E Ele tem transformado cada dia eu tenho tentado ser alguém melhor, cada dia eu tenho tentado, irmãos, é muito difícil, mas às vezes eu tenho tentado falar do amor de Deus para algumas pessoas que estão ao meu redor, pessoas que eu nunca falei do amor de Deus, pessoas que eu já tive a oportunidade de falar. E às vezes eu fico pensando, se essa pessoa morrer aí, e eu tive a oportunidade de falar, e eu não falei, e o Senhor vai requerer o sangue dela das minhas mãos, e falar, rapaz, ó, tá vendo? Você estava do lado dessa pessoa aí, você ficou anos aí do lado dela, nunca falou nada.
Eu dei a minha vida por você e você nem teve coragem de falar para ela que o que eu fiz na sua vida, eu poderia fazer igual ou melhor na vida dela. E tenho tentado fazer isso diariamente no meu viver, não tem sido fácil, tem sido difícil. Não estou dizendo que a partir de hoje você vai sair evangelizando o mundo inteiro e vai pregar e as pessoas vão se converter. Infelizmente, não é o que vai acontecer conosco, mas poderia acontecer. Poderíamos sair daqui hoje, cada um com a responsabilidade de falar assim, eu vou encontrar alguém na rua e vou pregar o evangelho, e vou falar assim, o Senhor te ama, Deus fez isso na minha vida. Poderíamos fazer isso hoje, mas não vou desafiar ninguém a fazer isso, se é algo particular, não há necessidade. Mas que você faça isso diariamente, no seu dia, no seu viver, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, que você realmente transmita o amor de Deus através das pessoas, que você aprenda a ser uma pessoa mansa, que eu também estou aprendendo, que é muito difícil, porque quem me conhece melhor do que os irmãos é minha esposa, sabe que ser manso é muito difícil para mim, né? Um cara que foi criado sem pai, sem mãe, que teve que aprender a viver, né, de forma meio estranha, meio errada. É muito difícil ser manso, irmãos, é muito difícil, mas eu tenho tentado, no trânsito, né, meu amor? Tem tentado, não tem? No trânsito ser manso, tenho tentado ser manso, irmãos, e tenho tentado demonstrar para as pessoas que eu sou uma pessoa diferente, que eu não sou melhor, que eu não sou pior, talvez eu seja igual, mas que eu sou diferente, que as pessoas possam encontrar em mim. Irmãos, é muito bom, é muito legal, deve ter acontecido com vocês já, alguém olhar o seu comportamento, a sua fala, a sua maneira de viver, chegar para você e falar assim, cara, tu é crente, né? Tu é crente, não é? Tu é pastor? Tu é... Eu sou irmão, não, sabe o que é? Que eu estou com uma dificuldade aqui, cara, poxa, estou passando por isso. Irmão, isso é muito bom. Alguém identificar você, foi assim que os discípulos foram chamados de cristão, né? Porque identificaram que o relacionamento deles, a maneira com que se comportavam, era muito parecida com a de Jesus. E aí começaram a chamar eles de cristãos. E assim nós somos conhecidos até hoje, porque o comportamento era igual ao de Jesus. O que eles aprendiam, eles replicavam. O irmão Misael pregou ontem sobre a igreja primitiva, uma palavra muito boa, muito abençoada, né? De como a igreja foi crescendo, de como eles começaram a multiplicar a caridade, o amor. Atos 2, a partir do 42, a igreja primitiva, que eles tinham tudo em comum, eles vendiam a propriedade, não era nada imposto de imposição, eles faziam por amor, eles ajudavam, quem tinha menos comia igual quem tinha muito. Isso é demonstrar amor. Que você possa entender que o amor de Deus, ele precisa ser compartilhado. O amor de Deus, irmãos, não é um presente raro, caro, ele é caro, mas ele não é um presente caro, como que você recebe e fala assim, não, vou guardar, porque ninguém pode roubar isso aqui. Não, o amor de Deus, ele é um presente raro, caro, inigualável, incomparável, não tem preço, né? Igual o comercial da Mastercard, não tem preço, mas ele precisa ser compartilhado. Você não pode guardar, colocar numa gaveta e deixar lá dentro, porque Deus vai te cobrar isso. O Senhor vai te cobrar isso. Você, a minha, a igreja, todos nós. Deus vai te cobrar. Por que você nunca falou? Por que você nunca pregou? Por que você nunca espalhou? Por que a sua vida nunca foi exemplo? Por que o seu viver diário nunca foi exemplo para as pessoas que viviam ao seu redor, que conviviam com você no trabalho, na faculdade? E Deus vai cobrar isso de nós. Deus vai cobrar isso de nós. Não estou falando que Deus vai te lançar no inferno por causa disso, mas vai cobrar isso. Eu não sei como vai ser o julgamento, não sei como vai ser, mas Ele vai cobrar de nós, pode ter certeza. Talvez não na sua vinda, mas talvez até nos nossos próximos anos de vida, mas Ele vai cobrar de nós. Nós temos a obrigação de compartilhar esse tesouro, que é o amor de Deus, que foi dado por nós, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Não foi uma palavra de amor, foi uma atitude de amor. Que a sua vida possa ser e refletir esse amor com atitude, todos os dias, sempre, onde você estiver. E se alguma vez você me ver errando, me lembre do que eu estou pregando hoje. Irmão Santos, você falou que tinha que... E falei, irmão, falou, você pregou, está gravado lá. Falei, é verdade, então, espera aí, vamos rever isso daqui que eu tenho que melhorar. Amém? Deus abençoe os irmãos nessa noite, espero que os irmãos tenham entendido a mensagem de forma simples, mas Deus, Ele falou muito no meu coração, quando eu estava preparando essa mensagem, e aí me deparei com o estudo da escola dominical dessa semana, que falava praticamente a mesma coisa que eu ia pregar hoje, né? Nem seria hoje, né? Seria ontem, né? Mas teve aquele reboliço santo lá, uma glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, e obrigado pela oportunidade ao pastor, à igreja, Deus abençoe a nossa vida.